Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com a professora Luciana Ecardi e o tema é servidor público municipal. Luciano, eu queria aproveitar o seu conhecimento de causa, porque trabalha na rede pública municipal, falar um pouquinho dos livros didáticos. Desde que eu me entendo como administração pública atual, se discute a questão da viabilidade, do custo-benefício dos materiais didáticos da Expoente, que vem do Paraná, do estado do Paraná. E também eu tomei ciência pelo Diário Oficial na semana passada de uma nova abertura de licitação para a aquisição de mais livros para o Fundamental 2. E o que me chamou a atenção não é a abertura em si, porque a prefeitura deve saber a necessidade de ter ou não de adquirir livros, mas estarmos no meio do ano letivo. E ninguém melhor que você como professora para explicar para a gente, primeiro, essa viabilidade do Expoente, já que nós temos livros do MEC que dizem que é gratuito, aliás, do MEC é gratuito, né? Discute-se a necessidade ou não do Expoente. E agora uma nova homologação durante o ano letivo. Isso é normal? Isso dificulta? Isso vai deixar os alunos com tempo sem apreciação desse material? Como é que isso funciona na prática? Bem, Cláudio, a questão do Expoente, ela é bem discutida entre os professores, porque nós temos a visão seguinte: milhões são gastos com esses livros, sendo que o MEC disponibiliza esses livros didáticos. A justificativa que eles usam é que, mas o MEC não envia para a educação infantil. Então, meu questionamento seria, por que não comprar, então, apenas a da educação infantil e o restante usar os livros que o MEC oferece, que prefeituras como a de Rio das Ostras, onde nós sabemos que a qualidade do ensino é muito superior à da nossa cidade, usa os livros que o MEC oferece. Então, deixa eu só me entender. Na verdade, você colocou um dado que eu nunca tinha observado. Na verdade, vem duplicidade para outras áreas que não sejam essa que eles alegam que o MEC não abrange. Sim, o livro vem para a rede como um todo, não vem só específico para a educação infantil. Nós não discutimos, em momento algum, nós discutimos a questão da qualidade do livro. O livro tem uma qualidade excelente, um material excelente, mas talvez não seja necessário para a nossa realidade, uma vez que o MEC oferece livros tão bons quanto o do Expoente, de graça. E assim, o livro do Expoente, por exemplo, na minha escola, ele chegou tem poucas semanas. Entendeu? Então, assim, é um livro que custa caro, é um livro que... Nós estamos gravando no mês de maio e você está se referindo ao mês de abril. Abril, sim. E as aulas começaram? Em fevereiro, 2 de fevereiro. Então, assim, a gente já tem, nós nunca conseguimos entender o porquê que esses livros chegam com tanto atraso. Essa segunda licitação, talvez seja porque esse livro, aí eu posso te falar da minha realidade, que é a educação infantil, que nós temos um livro que vai até julho, e de julho até dezembro nós temos outro livro. Então, nós temos um livro que chegou em abril, meados de abril, na minha escola, por exemplo. Repetido, as aulas começaram? 2 de fevereiro. Então, nós temos um livro que chegou há mais ou menos um mês atrás na minha escola, que nós temos até a metade do ano para usar, sendo que a partir da metade do ano para lá nós teremos outro livro. Então, nós temos 2 problemas aí. O primeiro, que quase 2 meses sem apreciação do material, porque começou a aula em fevereiro, e se bobear, o livro caro que chegou não vai poder ser usado todo, porque já entra com outro material no segundo semestre. Com outro material no segundo semestre. Então, assim, um livro que não é eu não estou falando de um livrinho fininho, sim, que vai ser usado, eu estou falando de um livro que daria sim para ser usado até o meio do ano se ele chegasse na data certa, mas ele nunca chegou na data certa. Ele sempre chega 1, 2 meses, 3 meses de atraso nas escolas, então a gente já tem um problema aí. E nós temos essa questão dos livros serem oferecidos pelo MEC. Então, nós temos um gasto grande com dinheiro público, entendeu? Nós temos os professores o tempo todo falando que não gostariam de trabalhar com esse livro, porque é um livro bom, mas é um livro que foge à nossa realidade. É um livro que tem muita coisa boa, mas para a realidade dos alunos curitibanos, entendeu? Onde um ensino é um ensino com uma qualidade elevada, de base muito forte. Então, assim, eu acho que está havendo um gasto no dinheiro público muito grande em relação a quê? Não que nossos alunos mereçam os piores livros, eu não estou dizendo isso, entendeu? Eu acho que nossos alunos merecem livros bons sim, entendeu? Mas será que teria necessidade de se usar esse material do Expoente, que não é um material barato, nós não estamos falando de livros baratos, entendeu? Nós estamos falando de um material caro e nós estamos falando de um material que o MEC também poderia estar oferecendo. Então, a grande questão dos professores sempre foi essa, tem necessidade de se investir, e sendo que
Eu trabalho desde 2003 na rede. E nós tivemos excelentes trabalhos quando nós não tínhamos o livro do expoente, onde o professor tinha uma autonomia muito grande. Hoje o grande questionamento é esse, nós perdemos muita autonomia a partir do momento que nós temos um livro na educação infantil, que nós poderíamos estar trabalhando projetos com a realidade da nossa cidade, que muitas vezes fica esquecido, porque nós não temos tempo. Nós temos um livro que, como eu te falei, chega na metade do ano, que você tem que dar conta dele até a metade para consumir um outro livro na segunda unidade. Então, assim, tantas coisas que nós poderíamos estar trabalhando com a realidade dos nossos alunos, que muitas vezes fica esquecido. O professor perdeu muita autonomia, principalmente na educação infantil, a partir do momento que nós temos esse livro, para a gente trabalhar com uma realidade completamente diferente da nossa. Luciana, outro tema que incomoda, acho que qualquer cidadão que torce pelo município, é a situação de Campos no IDEB, no Índice de Educação Básica. Se fosse um campeonato brasileiro, Campos estaria na zona de rebaixamento, é a penúltima colocação em 92 municípios. Era a última, subiu para a penúltima, né? Como professora, como que é carregar isso nas costas? Contar isso fora da cidade, você vai visitar um lugar, vai para outro... Como professora da rede, carregar esse karma nas costas? É difícil, porque mesmo você sabendo que você faz parte, né, eu faço parte da educação de Campos, e muitas vezes a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, para o nosso lado de professores, então muitas vezes a culpa é jogada nos professores, que os professores não querem trabalhar, porque os professores vivem de atestado, quando na verdade nós sabemos que o problema não são dos professores. Eu acho que existe um problema sim. Eu acho que a Prefeitura de Campos, a Secretaria de Educação precisa sentar e ver onde está esse problema. Eu acho que nós temos que repensar toda a questão da educação, porque esse IDEB não vem de hoje, ele não surgiu há um ano atrás que nós estamos nessa posição. Então, assim, o meu grande questionamento, o que está sendo feito para melhorar isso? Sim. Os funcionários não estão sendo valorizados, as escolas muitas vezes não têm condição, o material muitas vezes não é o que nós gostaríamos de trabalhar, então... Qual é o ponto? Não seria um momento de sentar todo mundo junto, professor, secretário de educação, pedagogos, todo mundo envolvido nesse processo educacional para saber onde que está o erro? E não simplesmente apontar para o professor e dizer, não, o problema da educação de Campos são os professores que não estão fazendo a parte deles. Será realmente que o problema são os professores? Luciana, a gente vive uma crise de prioridade na administração pública, na sua opinião? Olha, Cláudio, eu acho que sim. Quando você fala isso, parece que realmente fica uma questão de prioridade, né? Nós vivemos uma crise de prioridade? Eu acho que sim. Eu acho que a questão da educação, ela não é prioridade não só no nosso país. Nós recebemos o título de pátria educadora, quando, na verdade, esse pátria educadora está deixando muito a desejar. Eu acho que se deve repensar, sim, a educação básica. A gente vê muito investimento em relação ao ensino superior tal, mas não são cobradas as prefeituras como deveriam ser cobradas. Limpa-se a sala, mas esquece a cozinha suja. Esquece a cozinha. Eu acho que assim, o próprio Ministério da Educação deveria cobrar das prefeituras, como por exemplo, a Prefeitura de Campos tá na última posição do IDEB, vamos mandar uma comissão para lá, para estar investigando o que está acontecendo, porque afinal de contas o MEC ele está enviando dinheiro para a nossa educação. Então, eu acho assim, a educação com certeza não é prioridade no nosso município, isso eu acho que não tem nem o que se discutir. Tira-se pela não valorização do funcionário, tira-se pela condição das escolas, tira por esse corte de funcionários, porque se você tem prioridade, tirar porteiro de uma escola, tirar funcionários essenciais de uma coisa que é prioridade... E mantendo o DAS com 5, 6 mil reais. Com 5, 6 mil reais, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a educação começar a vista como prioridade do nosso município, eu acho que aí sim a coisa começa evoluindo. E a minha grande preocupação, Cláudio, é em relação ao futuro. Porque todo esse processo que a gente está vivendo agora, da educação, na condição que nós estamos hoje, isso vai refletir daqui a 10, 15 anos. Então a minha grande preocupação é em relação a isso. Quais serão os cidadãos que nós estaremos formando? E você tocou em um ponto, eu sempre falo isso quando tenho oportunidade. As empresas privadas de Campos, por exemplo, as pessoas vão se aposentar por idade, por tempo de serviço e por morte. Vai buscar no mercado social nosso novos funcionários. A maioria não tem condição de pagar uma escola privada hoje, que oscila de 800 a 1.100 reais por aluno. Vai buscar a escola pública. Qual é o patrimônio que a gente está preparando para substituir essas pessoas? Daqui a pouco a gente vai ter os forasteiros ocupando o nosso espaço. Não, com certeza. Quando eu te falo assim, realmente a minha preocupação é em relação a isso.
quem serão essas pessoas que nós estaremos formando, porque eu sei que a educação no nosso município ela tem uma falha muito grande e essa falha não está sendo corrigida. Eu não vejo movimento nesse sentido de tentar estruturar essa educação, de saber o que está errando, de pensar no futuro, porque assim, os governos passam, as empresas passam, mas nós teremos uma sociedade que vai estar aí, entendeu? Nós teremos funcionários, nós funcionários estaremos aqui, porque voltando àquele ponto da questão da não valorização do servidor, eu me coloco também nessa situação, porque o governo passa, mas nós estamos aqui, nós temos que lutar por essa valorização, entendeu? Nós temos que lutar para a melhoria da qualidade dessa educação. Nós não podemos simplesmente fingir que não está acontecendo nada, não se discutir. Eu acho que a partir do momento que a gente vem discutir, e esse aqui é um espaço, agradeço até a oportunidade de estar podendo trazer essa discussão à tona para a própria sociedade começar refletindo em relação a isso. Mas qual será o futuro das nossas crianças? E saber a versão de vocês, né? E começar cobrando também do poder público em relação a isso. Porque eu acho assim, eu acho que deveria até ser lei a questão de filho de político estudar em escola pública. Eu acho que a partir do momento que se construísse uma lei colocando isso começaria a mudar, entendeu? As pessoas teriam a preocupação de melhorar a questão do ensino, porque hoje a gente vê as universidades particulares são super disputadas. E por que não isso na educação básica? Porque nós não temos... E engraçado... O próprio liceu foi tão requisitado há décadas atrás, você fazia prova para entrar e era orgulho você ser liceísta no sentido de ingressar em uma escola pública de qualidade. E assim, Cláudio, essa é uma questão... Às vezes as pessoas podem até achar assim, não, mas isso acontece geral. Não. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas em Rio das Ostras, filhos de médicos, filhos de petroleiros disputam vaga na escola pública. Não sabia. E por que o nosso município não pode chegar num patamar desse, um município milionário como é o de Campos do Goytacazes? Por que a gente não pode ter filhos de pessoas que tenham conhecimento, que possam estar cobrando melhor essa Secretaria de Educação? Por que eles não podem disputar uma vaga também na escola pública? Então, aproveitar que a gente está no seu bloco, né? É o último bloco seu. Depois nós vamos estar com os representantes da Guarda Municipal. Nós temos 4 minutos. Eu queria só que você fechasse CEP e CIPROCEP, né? São os dois, vamos dizer assim, as entidades que representam o servidor. Na sua opinião, a atuação deles está boa, está ruim, está precisando melhorar? Vocês estão se sentindo representados? Olha, Cláudio, e aí eu te falo assim, eu falo enquanto servidor e eu falo enquanto servidor da educação. Enquanto servidora da educação, eu posso te dizer que o CEP precisa reconquistar essa categoria. Porque na educação hoje o que a gente percebe é que os próprios funcionários da educação têm um pouco de receio em relação à postura do CEP. Eu acho justamente pela não postura, né? Pela não procura dessa categoria. E isso eu acho que é uma coisa que acontece também em relação ao CIPROCEP. A partir do momento que os sindicatos eles se aproximaram dos governos, eles se distanciaram das categorias que são justamente aqueles que eles deveriam estar defendendo. Perfeito. Então eu acho que assim, mas o próprio servidor também ele tem que tomar a postura no seguinte: os sindicatos somos nós. Isso. A partir do momento que a categoria começar montando chapa e concorrendo a esses sindicatos, entendeu? E tá modificando esse sindicato, porque eu acho que assim, essas direções sindicais que estão, elas são há muito tempo. E elas precisam de uma renovação e elas precisam de funcionários dispostos a lutar pelos seus direitos, que nós temos condição também de estar se candidatando a um cargo, né? Um cargo no sindicato. Então eu acho que assim, nós temos que cobrar sim, eles estão eleitos lá para defender os nossos direitos. Eu acho que nós não podemos também simplesmente, não, eu não quero papo com o sindicato e deixar ele trabalhar livremente, se aproximando cada vez mais do governo. Eu acho que nós temos vigiando e pressionando. Eu acho que nós temos que ter uma postura também de cobrança, entendeu? Eu acho que nós temos que ter a postura de cobrança e a postura de se pensar, não só a categoria da educação de estar fazendo uma renovação. Esse ano de 2015 vai ter eleição para o CEP geral, então eu acho que assim, nós temos muitos professores excelentes, nós temos líderes, verdadeiros líderes dentro das nossas escolas que podem estar assim modificando esse sindicato e respirando, trazendo um respiro para esse sindicato que está muito antigo, que está muito coisa e que acabou se distanciando da categoria. Perfeito. Então eu acho que a nossa postura nós temos que pensar sim na renovação desses sindicatos no nosso município. Luciano, quero agradecer muito a sua presença, né? Você está aqui à disposição. O grupo de comunicação não poderia se furtar dessa oportunidade de ouvir o servidor público municipal e deixando claro aqui que o espaço para as autoridades públicas da área de educação de Campos também, o espaço está franqueado. Luciano, muito obrigado e conte sempre conosco. Obrigado, Cláudio. Nós estamos aqui com a polêmica, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.